Olá, está no ar o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje mantida a responsabilidade subsidiária da Petrobras em processo que trata de obras de construção civil. Gestante dispensada por faltar várias vezes ao serviço, sem justificativa, não consegue reverter a justa causa na Justiça. TST recebe selo diamante por excelência na gestão de informações estatísticas. Uma entrevista com a coordenadora do Comitê Gestor do Programa Trabalho Seguro, juíza Morgana de Almeida Richa. Ela fala sobre a nova campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho. Tudo isso e muito mais, agora, no TV TST. Os ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST mantiveram a responsabilidade subsidiária da Petrobras em um processo que trata de obras da construção civil. Veja como foi o julgamento do caso na reportagem de Cláudia Almeida. No recurso que chegou à Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, a Petrobras argumentou que não poderia responder juntamente com a construtora, ou seja, de maneira subsidiária. Isso porque teria estabelecido um contrato de empreitada com a empresa sem se comprometer com as disputas judiciais que envolvem as obras. O argumento convenceu a relatora do caso. A ministra Maria de Assis Calcin explicou que, segundo a orientação jurisprudencial 191 do tribunal, nesse tipo de contrato não há que se falar em responsabilidade subsidiária. De início, frise-se que é público e notório que a segunda reclamada firmou com a primeira ré um contrato de empreitada para execução de obras de construção civil. E aí depois sustenta toda uma tese aqui de que se é para finalidade, para o fim a que se destina a empresa e tal, e, portanto, não aplica ao AJ 191. Eu também aqui, respeitosamente, entendi que haveria elementos hábeis a que pudéssemos verificar a contrariedade a OJ 191, por isso que meu voto é nesse sentido. Mas houve divergência. Para o ministro Lélio Bentes, os autos do processo não deixam claro se o contrato era de empreitada e, por isso, a Petrobras deve responder de maneira subsidiária. E, mais uma vez, ressaltando que há jurisprudência conflitante na SDI, apesar de uma decisão com quórum completo, também aqui não conheço do recurso de embargos, porque não diviso contrariedade à orientação jurisprudencial. O debate se intensificou quando os ministros leram um trecho da decisão do regional que diz: a obra é resultado de um contrato de terceirização e isso caracteriza a responsabilidade do tomador de serviço, no caso, a Petrobras. Eu procurei trazer também para a emenda toda a questão de ordem fática. O voto vai no sentido do não conhecimento para manter a decisão da Igreja segunda turma, no sentido de que bem aplicada a súmula 126. Ao final da discussão, a maioria entendeu que a Petrobras deve mesmo responder de maneira subsidiária no processo judicial que trata de obras do setor da construção civil. Ficaram vencidos os ministros Maria de Assis Calcin e Renato de Lacerda Paiva. O órgão especial do TST aplicou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência de juros de mora em precatórios. Veja na reportagem. De acordo com o artigo 100 da Constituição Federal, a administração pública tem um prazo para o pagamento de precatório, que é um instrumento pelo qual o Poder Judiciário solicita à Fazenda a liquidação de uma dívida da União. O valor do débito é incluído no orçamento público.
Entretanto, a Constituição Federal fala apenas sobre correção monetária e não trata de juros por atraso em pagamento dos precatórios. No Tribunal Superior do Trabalho, 2 ações sobre a incidência desses juros foram julgadas pelo órgão especial. Para o relator de um dos processos, ministro Alexandre Agra Belmonte, não é devido juros de mora no período entre a data da expedição do precatório até o efetivo pagamento. Se não incidem juros de mora no período compreendido entre a data da expedição e a data do efetivo pagamento do precatório judicial no prazo estabelecido pela Constituição, não podem incidir juros moratórios no período compreendido entre os cálculos de liquidação e a expedição do precatório. Os juros servem de instrumento de dissuasão do atraso no cumprimento da obrigação de pagar os valores das condenações judiciais transitadas em julgado. Assim, enquanto não decorrido o prazo fixado pela Constituição para pagamento do precatório, não há se falar em juros em mora do devedor, porque não é evidenciado atraso no cumprimento da obrigação. O ministro Caputo Bastos, relator da outra ação, também votou pela não incidência de juros por atraso até a expedição do precatório. O ministro afirmou que a súmula vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal deixa claro que não é necessário o pagamento de juros sobre os precatórios. Eu também tomei a liberdade de trazer no meu voto os precedentes do Supremo Tribunal Federal, a palavra do ministro Lewandowski, e outros também precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também precedentes de turma deste colhendo Tribunal Superior do Trabalho para entender como entendeu Sua Excelência o ministro Belmonte no outro caso, ou seja, a não incidência dos juros da preparação da conta até a expedição do precatório. O ministro Hugo Scheuermann também concordou com o entendimento. Para ele, o tema já está sendo tratado no STF. Embora tivesse um julgamento com repercussão geral que fizesse referência aos seus fundamentos a esse tema, ficou esclarecido que esta matéria não foi definida ainda pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ela se encontra, todavia, com repercussão geral. Mas, por outro lado, as 2 turmas estão julgando no sentido do voto proposto pelo relator, ou seja, da não incidência de juros de mora entre a data da conta da liquidação e a expedição do precatório. E também decisões do STJ nesse mesmo sentido. Durante o julgamento, o ministro Maurício Godinho Delgado explicou que o TST já julgou outras ações considerando que havia incidência dos juros, mas o entendimento foi modificado em decorrência da nova jurisprudência do STF. Na sessão passada, julgamos diferentes. E, na época, havia uma decisão do Supremo sustando os recursos extraordinários, repercussão geral. Só que, nesse meio tempo de 1 mês, o Supremo decidiu nessa linha de permitir, sendo credores distintos de créditos alimentícios, como é o perito, ou o advogado, ou também, obviamente, o trabalhador, é possível fracionamento. Então, eu acho que o ministro Valmir tem razão, todos os colegas têm razão. Quando nós mudarmos a jurisprudência seguindo o Supremo, é interessante que isso fique claro. Agora, que temos que mudar, sim, porque a função do Supremo é essa, uniformizar. Sendo assim, os ministros decidiram que entre o cálculo de liquidação e a expedição do precatório não pode haver incidência de juros de mora. E no próximo bloco, gestante dispensada por faltar várias vezes ao serviço sem justificativa não consegue reverter a justa causa. Nós voltamos em instantes. A primeira turma do TST confirmou a dispensa por justa causa de uma gestante que faltou vários dias ao trabalho sem justificativa. A primeira reação... Eu fiquei muito surpresa quando soube que estava grávida, porque foi uma gravidez que não foi planejada. Então foi um susto por conta dessa questão mesmo, dos direitos, o que a minha chefe imediata ia achar, se iam gostar ou não, etc. Mas depois o espanto deu lugar à alegria pela espera da primeira filha. Hoje a Emília, que é jornalista, curte a gestação tranquila e continua trabalhando normalmente. Por um outro lado, eu tinha garantia de saber que, independente de qualquer coisa, eu tinha
como me manter aqui, não ia passar dificuldade em nada por questão da lei, né? Da lei me assegurar que eu continue trabalhando. A garantia que a Emília comentou está prevista na Constituição Federal. É a chamada estabilidade no emprego. Ou seja, as grávidas não podem ser demitidas até o 5º mês após o nascimento dos filhos. Mas existem exceções. Uma delas é quando a trabalhadora comete uma falta grave que justifique a demissão por justa causa. Uma das modalidades de justa causa para aplicação dessa penalidade, melhor dizendo, é a indisciplina em subordinação. Desídia também. Então, se a empregada ela falta sem justificar e deixa o empregador muitas vezes precisando dos serviços ou tendo algum tipo de prejuízo em relação àquela falta que não foi justificada, infelizmente ela pode se incluir, se inserir nesse rol de motivos de dispensa por justa causa. Foi o que ocorreu com uma gestante de Minas Gerais que faltou várias vezes ao serviço sem apresentar atestado médico. A vendedora entrou na justiça para tentar converter a demissão por justa causa para dispensa imotivada, mas o pedido foi negado pelo TRT mineiro. Os desembargadores explicaram que ela foi negligente ao não apresentar justificativas para faltar ao serviço. A empregada recorreu mais uma vez ao tribunal, mas o regional negou seguimento ao recurso da trabalhadora. Depois disso, ela levou o caso ao TST. O relator, na primeira turma, desembargador convocado José Maria Quadros de Alencar, explicou que para mudar a decisão do regional seria preciso reexaminar fatos e provas, o que é proibido pela súmula 126 do TST. Por isso, ficou mantida a decisão do TRT mineiro. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram quase 1.500 compartilhamentos e mais de 100 comentários. A Dalila Alves disse que muitas se aproveitam da condição de grávida para simplesmente não cumprir com suas obrigações. A Fernanda comentou que o fato de estar grávida e ter estabilidade não significa que não deva trabalhar. Muitas confundem. Justa causa correta, na opinião dela. O Leonardo Soares opinou: tem mulher grávida que se acha no direito de boicotar o emprego. Gravidez não é doença. E você? O que pensa sobre essa e outras decisões do tribunal? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. E o TST definiu parâmetros para a aplicação da lei que altera o processamento de recursos na Justiça do Trabalho. Conheça algumas mudanças trazidas pela nova legislação no quadro Tira Dúvidas. A quem compete determinar a suspensão dos recursos interpostos contra as sentenças em casos idênticos aos afetados como repetitivos. No caso de sentença, será o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de origem, onde houver o recurso repetitivo e sobrestado. Ele é que deverá determinar a suspensão para evitar decisões conflitantes. Quais procedimentos o relator poderá adotar antes de proferir decisão de afetação dos recursos repetitivos selecionados? Ele poderá também promover a requisição de até 2 processos de cada tribunal e também, se for necessário, promover audiência, algum tipo de instrução que possa levar a o melhor conhecimento da questão sob exame. Inclusive uma audiência pública, se ele achar necessário. E todas as dúvidas respondidas pelos ministros sobre a nova lei, você confere no canal do TST no YouTube. O endereço é youtube.com/TST. E o TST recebeu do Conselho Nacional de Justiça o selo Diamante relacionado ao relatório Justiça em Números. A premiação, que ocorreu em Florianópolis, é um reconhecimento pela excelência na gestão de dados estatísticos. Entre os 73 selos entregues pelo Conselho Nacional de Justiça aos tribunais que contribuíram para uma prestação judicial eficiente, o Tribunal Superior do Trabalho recebeu o de maior reconhecimento, o selo Diamante. A primeira edição do selo Justiça em Números premiou tribunais que priorizam o fornecimento de informações confiáveis sobre movimentação processual, despesas e pessoal. Esses dados alimentam o anuário Justiça em Números para que os gestores do Judiciário elaborem
elaborem de maneira mais fundamentada políticas públicas que melhorem o serviço prestado à sociedade. O TST e a Justiça do Trabalho como um todo têm sido, nesse aspecto, campeões. Não só em produtividade, mas também em acuidade no que diz respeito à transmissão desses dados. Então, merecidamente, a meu ver, pelas mãos do grande e operoso ministro Leuvenhagen, a Justiça do Trabalho é agraciada com esse galardão que o CNJ concede aos tribunais que se destacam nessa área. De acordo com os dados, só em 2013 tramitaram mais de 7.900.000 processos na Justiça do Trabalho. Comparado com o ano anterior, a quantidade de novos processos cresceu em 2,2%, enquanto o número de casos resolvidos registrou alta de 6,6%, fazendo o índice de atendimento aumentar de 98% em 2012 para 102% em 2013. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Barros Leuvenhagen, explicou que a celeridade alcançada pela Justiça do Trabalho não compromete fatores fundamentais como a conciliação e a qualidade das decisões. Temos hoje reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça a grande virtude da conciliação, que é um método de solução de conflitos que supera em muito a própria sentença, porque antigamente se tinha o veso de associar o magistrado ao prolator da sentença. Hoje é o contrário, o magistrado prolata uma sentença que eu chamo de teoria dos 3 Cs, clara, concisa e completa, e ao mesmo tempo se debruça no convencimento dos contendores para chegar a uma composição amigável. Veja outras notícias de destaque no TST. O TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho firmaram acordo de cooperação técnica com o TRT da 18ª Região, em Goiás, para o desenvolvimento de um módulo de consulta do Sistema de Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, o PJEJT. Com isso, os usuários externos e internos do sistema poderão acessá-lo sem utilização de certificado digital, apenas com usuário e senha, o que irá facilitar o trabalho. Magistrados dos 24 TRTs participaram no Tribunal Superior do Trabalho de um treinamento para a utilização do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, o SIMBA. A ferramenta vai ajudar a rastrear transações financeiras de pessoas e empresas que foram condenadas a pagar débitos trabalhistas. Os juízes treinados vão atuar como multiplicadores de conhecimento em seus respectivos tribunais. O TST ficou em primeiro lugar em pesquisa da Fundação Getúlio Vargas sobre transparência governamental. De acordo com o documento, o TST apresentou 100% de taxa de resposta e 83% de taxa de precisão em respostas a questionamentos feitos via Lei de Acesso à Informação. Durante este mês, os prédios do TST estarão iluminados na cor azul. A ação é em homenagem ao Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a doença é considerada a segunda maior causa de morte entre os brasileiros do sexo masculino. No próximo bloco, uma entrevista com a coordenadora do Comitê Gestor do Programa Trabalho Seguro, juíza Morgana de Almeida Richa. Nós conversamos sobre a nova campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho. Não saia daí, a gente volta já. Gestores e parceiros do programa Trabalho Seguro participaram de uma série de reuniões no TST para discutir ações de prevenção de acidentes de trabalho. Uma campanha que tem como foco a conscientização. O tema, a prevenção é o melhor caminho. O conceito do projeto foi apresentado aos gestores nacionais e regionais do programa Trabalho Seguro em um encontro no TST. A campanha do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, Programa Trabalho Seguro, será exibida pelas emissoras de rádio e TV do país
públicas e privadas, até 15 de dezembro. São 5 vídeos diferentes e 4 peças em áudio para as rádios. Vai ser uma ação maciça de conscientização dos empregados, empregadores e, sobretudo, da sociedade. E estamos apostando muito de que esse programa dará resultado, porque sem a conscientização não adianta a lei. Além dos vídeos, há também material impresso e maciça divulgação nas redes sociais. A campanha conta com o apoio das instituições parceiras do Programa Trabalho Seguro, da Associação Brasileira de Rádio e TV, ABERT, e de outros segmentos relacionados aos direitos dos trabalhadores. Todos esses parceiros trabalhando junto, a gente potencializa o resultado de cada uma dessas ações setoriais, né? E aí a importância dessa troca de informações e também desse planejamento conjunto das ações do Estado na prevenção de acidentes de trabalho. Há ainda o envolvimento dos 24 tribunais regionais do trabalho. Essencial é conscientizar, é mostrar que a grande maioria dos acidentes são previsíveis e, portanto, são passíveis de ser prevenidos. A programação do encontro dos gestores contou com 2 dias de reuniões e debates. Durante o encontro, a Associação dos Magistrados do Brasil, a AMB, e a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a ANANT, assinaram um termo de adesão ao programa Trabalho Seguro. E a AMB é uma instituição que congrega 14 mil magistrados, tem 65 anos de existência e tem compromisso com a efetividade dos direitos fundamentais. A saúde é um direito fundamental, né? A saúde do trabalhador da mesma forma. É um enorme prazer nós podermos estar participando desse projeto junto com a TST, fazendo esta adesão ao programa, porque o programa ele tem toda uma responsabilidade de levantar justamente esta discussão no país e procurarmos cada vez mais melhorar as condições dos ambientes de trabalho para que evite acidentes, mortes, mutilações nos ambientes de trabalho. E para falar sobre a nova campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho, nós recebemos hoje a coordenadora do Comitê Gestor do Programa Trabalho Seguro, juíza Morgana de Almeida Richa. Doutora Morgana, muito obrigada pela presença. Seja muito bem-vinda ao TVTST. Muito obrigada. Bom, o Programa Trabalho Seguro ele lançou a campanha 2014 com foco no combate ao acidentes de trabalho. Agora, doutora, que tipo de abordagem está sendo feita e com qual objetivo? Essa campanha se insere dentro do programa Trabalho Seguro. Esse programa é uma política pública republicana que é desenvolvida pelo TST no sentido de evitar e prevenir tanto os acidentes de trabalho como as doenças ocupacionais que são geradas em função do trabalho. No ano de 2014, nós recebemos da presidência do Tribunal Superior do Trabalho a incumbência de fazer um desenvolvimento em larga escala no sentido de atingir a população. E por que isso? Para prevenir esses acidentes e doenças, porque ao verificar os processos recebidos em larga escala por este judiciário trabalhista, se apercebe de forma muito clara uma incidência de doenças e de acidentes que fazem parte de uma rotina e que são assimilados com uma certa naturalidade por esse mundo do trabalho, e isso deve ser evitado. Esse é o motivo da campanha. A primeira etapa da campanha, doutora, faz um alerta à população de que os acidentes de trabalho não podem fazer parte da rotina da população. Nesse contexto, então, a gente pode dizer que o número de acidentes de trabalho no Brasil é muito maior do que a gente imagina? Sem dúvida, e essa é uma realidade inaceitável. São contabilizados pela Previdência Social no Brasil, atualmente, mais de 700 mil casos de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Esse número é um número que deveria chocar a todos e que deve necessariamente fazer parte de uma mudança de cultura e de uma ótica de prevenção, que só havendo uma conscientização e uma percepção que essa banalização do acidente e da doença não podem fazer parte do aspecto cultural com que hoje é desenvolvido, é possível mudar o enfoque. Então, nesse aspecto, o Programa Trabalho Seguro desenvolve essa campanha publicitária em larga escala, tanto em rede de televisão como de rádio. E
E a segunda etapa da campanha, doutora, é ainda mais impactante, né? Porque ela destaca que os acidentes não acontecem por acaso, e sim por descaso. Nesse sentido, a gente pode dizer que a prevenção de acidentes de trabalho é papel de todos? Sem dúvida alguma. Por isso mesmo, essa campanha ela teve uma longa etapa prévia até o próprio desenvolvimento, onde foi feita a concepção, a elaboração de todos os passos para que se pudesse traduzir na campanha uma linguagem simples, acessível à população, num crescendo. E essa foi a ótica de publicidade adotada. Foram 5 filmetes publicitários, de 30 segundos cada um, sendo que na primeira etapa, os 2 primeiros filmetes trazem uma conscientização. O acidente de trabalho acontece. A segunda etapa desta campanha, com mais 3 filmetes, onde de fato se busca chocar as pessoas que estão assistindo. E ao mesmo tempo, Ana, ela busca uma identificação de forma que aquela pessoa que esteja assistindo a este comercial, ela se sinta dentro daquela situação também uma vítima daquele acidente. E na medida em que ela, na rotina de vida, no momento que ela está numa padaria, no momento que ela está diante de uma máquina, ela verifique naquilo um instrumento que possa vir a causar uma lesão. Então, nesse aspecto, o acidente do trabalho, ele é responsabilidade de todos, ele interessa a todos. Ele deixa de ser uma questão apenas de empregado ou de empregador, ou de um sindicato como responsável ali pelos cuidados, pela comissão interna de prevenção, e passa a ser um cuidado de todos, no sentido de que a prevenção é o melhor caminho e esta é uma responsabilidade de todos. Bom, e essa campanha, doutora, ela faz parte de uma série de atividades, né, do Programa Trabalho Seguro 2014. O que mais que a gente pode destacar? Bom, o programa Trabalho Seguro daria um programa em si, né? Nós temos inúmeras atividades e ele é desenvolvido em nível nacional por um comitê gestor que faz a elaboração das políticas públicas, dentre elas o destaque, então, em 2014 para a campanha publicitária que falamos aqui. E em nível regional, nós temos 24 tribunais regionais com os seus gestores regionais, que são aqueles encarregados de veicular, de desenvolver as práticas locais. Então, há inúmeras atividades aí, desde termos de parceria locais, por exemplo, com determinadas empresas. Eu cito aqui como exemplo o Tribunal de Santa Catarina, que acaba de desenvolver uma parceria com uma grande empresa que tem um número expressivo de acidentes e doenças, no sentido de evitar essas lesões. Um outro ponto importante que seria aqui de destaque é a questão da prevenção pela educação. Quando nós pensamos em prevenção, nós estamos diante de uma realidade instalada, de uma realidade concreta, que é na Justiça do Trabalho a reparação, com o foco aqui na prevenção para evitar esse cenário e esse sem número de processos que nós temos. Mas há um outro enfoque importantíssimo da prevenção, que é na formação de jovens e adolescentes. Então, aqui nós estamos falando concretamente da educação, do ensino fundamental e do ensino médio, onde deve fazer parte da formação curricular através de grades específicas ou através de pontos desenvolvidos nas escolas, onde as crianças passam a ter uma conscientização, porque só assim nós poderemos ter uma mudança de cultura em nível de Brasil. Doutora Morgana, mais uma vez obrigada pela entrevista e até a próxima. E veja agora o primeiro vídeo da campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.